Glória a Deus. Meus irmãos, estamos de volta para mais uma aula. Essa já é a terceira aula da apostila que fala sobre os livros poéticos e os livros proféticos. Nessa oportunidade, vamos estar falando sobre o livro de Salmo. Na aula passada, falamos sobre o livro de Jó e nessa oportunidade estaremos falando sobre o livro de Salmo. Convido a abrir a sua apostila na página. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula. Nessa oportunidade, vamos estar falando sobre o livro dos Salmos. Na aula passada, falamos sobre o livro de Jó e agora estamos no livro de Salmo. Convido a abrir a sua apostila na página número 18 para nós darmos início aqui a uma rápida análise, que é uma visão panorâmica, como nós temos dito e reforçado sempre, que quando a gente estuda teologia, sempre o início é a visão panorâmica do livro, né? Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de fazer essa visão panorâmica. O livro dos Salmos tem a introdução, né? E nessa introdução, nós temos o livro dos Salmos que não foi escrito de uma só vez, nem por um só autor. Foram vários autores dos Salmos. Geralmente a gente tem a mania de achar que Davi escreveu os 150 Salmos. Ele não escreveu, tá bom? Para você que pensava assim, não foi só Davi quem escreveu. Os Salmos ele não foi escrito de uma só vez e ele foi usado, vários autores foram inspirados para escrever este livro. A data dos Salmos, ela varia de 1430 até 1500, até 530, né? De 1430 até por volta de 530, quando Esdras vai escrever os seus salmos. Salmo 119, por exemplo, né? Um dos últimos salmos a ser escrito, foi escrito pelo sacerdote Esdras. Portanto, a data ela tem um período de cerca de 930 anos, desde Moisés, quando ele também escreveu os seus salmos, até Esdras, quando Esdras escreve os seus salmos. Logo, é uma grande distância entre a primeira e a última data. O nome salmo, salmoi, no idioma grego, e ele vai trazer a expressão livro dos louvores. Salmos é uma palavra grega que vem da Septuaginta, que significa cânticos tocados com instrumento de corda, como o saltério, que é um tipo de harpa. Veja só, então, salmos, nós já aprendemos aqui que salmos são louvores. Quando o judeu ele está em festividade e ele precisa adorar a Deus, ele recorre a um dos salmos para adorar a Deus. Aliás, para cada ocasião do povo judeu, tem os salmos específicos para serem lidos e cantados. O salmo, ele é como se fosse a harpa cristã da Assembleia de Deus, né? Que tem um inário ali onde tem os hinos que todos cantam junto. Assim é o propósito dos salmos, né? De louvar a Deus ou individualmente ou coletivamente, né? Nós temos esses dois modelos aí de adoração, mas tanto um quanto o outro, um salmo, ou seja, um louvor, um cântico ao nosso Deus. Parte desse livro foram usados como um inário dos cultos de adoração a Deus pelo antigo Israel. Os salmos são uma coletânea de 150 cânticos, hinos, poemas e orações espirituais, que transformam os pensamentos dos que louvam e adoram. Todas as pessoas que leem muito o salmo, ele tem uma característica. A característica dele é que ele louva muito a Deus e adora muito a Deus. Eles revelam a atitude da alma na presença de Deus, quando contemplavam a história vivida e as experiências passada, presente e futura, e da esperança profética. Apesar do Salmo ser um livro de cunho poético, também não exclui a sua parte profética. O Salmo também tem um propósito profético de estar louvando a Deus com a esperança de que um dia aquela profecia ali vai se cumprir. Glória a Deus. Na página 18 ainda continuamos. Parte desses livros foram usados como inário nos cultos de adoração. Na página 19 é trazida algumas curiosidades sobre os salmos. Vamos ver aqui algumas curiosidades interessantes. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, que tem 3 versículos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, que tem 176 versículos. O capítulo que está no centro da Bíblia, se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e dividir os capítulos em 2, você vai chegar ao Salmo 118, sendo o capítulo central da Bíblia, ou seja, ele está
no meio da Bíblia, no sentido do livro, né? É como você abrir o livro no meio, na página principal do meio ali. Está lá o Salmo 118. Dos 1189 capítulos que temos na Bíblia, o Salmo 118 é o capítulo central. E é curioso, irmãos, que no capítulo 118, e aqui fala, né, que há 594 capítulos anteriores e 594 capítulos depois do Salmo 118. Se somarmos esses dois números, nós teremos a totalidade de 1188 capítulos, né? Então, o de número 1189 é o número de Salmos de número 118. Aí, os versículos que está no centro da Bíblia fica no Salmo 118, versículo 8. Esse versículo diz algo muito importante sobre a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, pois se alguém lhe disser que deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, primeiro ele tem de estar no centro da vontade de Deus, como o Salmo está no centro da Bíblia. O Salmo 118, versículo 8 diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Irmãos, nós temos que aprender de uma vez por todas que não tem nada na Bíblia que está ali por um acaso. Não, nada está ali por um acaso. E é curioso que no centro da Bíblia, né, no centro da Bíblia está falando o seguinte: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Que coisa maravilhosa. Quando nós confiamos em Deus, nós temos uma única certeza: nós estaremos seguros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então vamos descansar no esconderijo do Altíssimo para poder habitar na sombra do Onipotente. Na página 20, estamos falando sobre o valor espiritual dos salmos. A riqueza dos salmos é imensa. Eles foram as orações, os hinários dos hebreus. Deus inspirou os sentimentos dos hebreus para servir e para adorar. Se tem um povo nessa terra que sabe adorar e servir a Deus, especialmente depois do cativeiro da Babilônia, são os hebreus. Aqueles gritos de louvor e súplica, de ação de graças emanado do salmista, nas circunstâncias de sua época e de sua experiência pessoal, têm um caráter universal, pois exprimem a atitude que todos devem ter diante de Deus. Quando você ouve um hebreu cantar, não só o hebreu, mas o povo do Oriente Médio, você pensa que eles estão sentindo fortes dores, estão com alguma cólica de rim, alguma pedra na vesícula, um apêndice prestes a explodir, né, a estourar, porque eles fazem um barulho bem interessante. Mas é interessante, irmãos, que é do idioma deles, na cultura deles. Agora, universalmente, esses cânticos de louvor, de adoração, mesmo em meio ao sofrimento, nos inspira também a adorar a Deus. Então, o Salmo, como eu falei lá no início, para qualquer língua que você traduza a poesia hebraica, ela vai levar a mesma mensagem, que Deus, ele é o supridor das nossas necessidades e ele também é o nosso protetor. Ele é o Deus que protege, que guarda e que passa com a gente nas aflições, porque é necessário que se passe por aflições. Você já viu aqueles meninos? Hoje em dia tem muito, né? Menino criado em apartamento, que não pisa na terra, que não pega sol, e aí aquele menino fica assim, um ser humano bastante fraco fisicamente, mentalmente, às vezes intelectualmente não, porque estuda, mas se você coloca ele numa situação extrema, como no meio de uma selva, ou no meio de um deserto, ou no meio de um campo árido, esse menino vai sofrer muito mais do que aquele que já está passando por aquele processo há mais tempo. Por quê? Porque a sua realidade é muito confortável. Seus pais lhes dão tudo o que ele quer, tudo que ele pede ele recebe dos seus pais aqui na terra. Mas se porventura os seus pais terrenos faltarem, ele vai ter um processo de sofrimento muito maior do que uma pessoa que verdadeiramente conhece e serve a Deus. E o salmista deixa isso muito claro nos Salmos. Ele nos ensina isso de forma especial. Louvado seja Deus. O esboço do livro dos Salmos, na página 21, vai dizer o seguinte: o Salmo ele é dividido em 5 livros, tá? Ele tem 5 divisões. Às vezes a gente não percebe isso na leitura cotidiana, mas teologicamente nós encontramos 5 divisões
do livro dos Salmos. O primeiro vai do livro do número 1 até o número 41, né? São 41 salmos. O segundo vai do Salmo 42 até o 72. Esse é o segundo livro, ou a segunda divisão. O terceiro vai do número 73 até o 89. Perceba que ele já é menor, né? O quarto vai do 90 ao 106. E o quinto vai do 107 ao 150. Essas são as divisões. E se você observar o final do Salmo 41, o do 72, do 89, do 106 e do 150, você vai ver claramente que há ali divisões literárias dentro deste livro. E cada um tem um grupo, né, específico de salmos. É muito interessante a gente saber essas questões aí. Para a classificação dos salmos, na página 21, a classificação pode ser em grupos que têm o mesmo assunto, os mesmos títulos dados aos salmos, conforme registrado nessa introdução, oferecem evidências adicionais dos assuntos considerados nesses inários antigos. Você vai sempre ver ali no início do salmo, se você tem uma Bíblia que tem aquela epígrafe no início do livro, geralmente as traduções da Almeida, ela sempre tem a epígrafe. Eu não vou me recordar se as outras versões também tem, provavelmente sim. Não são todas as Bíblias que tem, tá? Mas a maioria tem. Você vai perceber, ali já dá um insight do que o salmo vai falar. Se é um salmo individual, se é um salmo coletivo, se é um salmo de louvor, se é um salmo de súplica, se é um salmo sapiencial, ou seja, de conhecimento. Você vai ter sempre essas questões aí muito claras nos livros dos salmos. Na página 22, nós temos os salmos são classificados em grupo e têm o mesmo caráter. Veja só, salmo de caráter, os salmos imprecatórios, os salmos de arrependimento, os salmos sobre a palavra, né? O salmo engrandecendo a palavra de Deus, o salmo de ação de graça, o salmo de lamentação e súplica, os salmos dos degraus, lembrando que os de lamentação e súplica pode ser individual ou coletivo, salmo de louvor e adoração, que também pode ser um salmo individual ou coletivo, salmo de aleluia, né? A palavra aleluia, depois nós vamos ver o significado dela. Os salmos messiânicos, que é os salmos proféticos acerca do Messias. Na página de número 31, nós temos o tema dos salmos, que é expressões de oração e louvor a Deus em toda a extensão da experiência humana. Esse salmo, nascido do amor pela lei de Deus, exalta as belezas e as excelências da palavra de Deus, escrita de uma forma única na Bíblia. A palavra selá, na página 31 aí, é uma palavra que sempre se encontra no final de um versículo, com 4 exceções, que está aí as exceções em Salmo 55, versículo 19, 57, versículos 3, e também Abacuque, né, capítulo 3, verso 9. Obviamente, Abacuque não é um livro poético, porém, lá também tem louvor a Deus nas suas profecias. É usada 71 vezes no Salmo, essa palavra selá. No livro 1 ela é usada 30 vezes, no livro 2 ela é usada 20 vezes, no livro 3 não é usada nenhuma vez, no livro 4 são 16 vezes, e no livro 5, 4 vezes. Vejamos também Abacuque, né? E sugere você dar uma olhada em Abacuque, né? Os salmos de Abacuque, ou seja, os louvores que Abacuque prestou a Deus. E selá deve ter sido um sinal musical. No Salmo 9, verso 16, se encontra a expressão ingaion selá, significando algum intervalo musical. Então, o que significa essa palavra que sempre aparece entre parênteses nos salmos? Significa que ali encerrou um prelúdio, né? Vamos supor que se a gente estivesse falando da harpa cristã, nós não temos as estrofes, estrofe número 1, a número 2, tem um refrão, né? E sempre existe ali uma mudança de uma estrofe para o refrão, ou de um refrão para a segunda estrofe, assim sucessivamente. Assim são os livros de salmos. Então essa palavra ela deve ter usada nesse sentido aí, né? De uma pausa musical, de uma mudança de tom, qualquer situação que faça alguma alteração audível na música, no louvor, na adoração. Lembrando que Salmo é um livro de louvor e adoração, tá? Página 32. A palavra aleluia, ela também aparece muito no livro dos Salmos. E ela é uma palavra composta, né?
porque ela é usada ela é a definição, a transliteração de duas palavras hebraicas. Lembrando, irmãos, eu já falei isso aqui, que existe a tradução e existe a transliteração. A transliteração é você traduzir para o seu idioma o som. E o som, se você ouvir um hebreu falar aleluia, aí você vai escrever aleluia. Mas esta palavra, no idioma original hebraico, ela tem duas palavras que se compõem esse aleluia, que é a palavra halel, que significa louvar, e a palavra Iá, que é a forma abreviada de Iavé, ou Jeová. Aleluia significa louvai ao Senhor, né? Halel Yah, né? Aleluia. Tá vendo? Aqui dá muito questão de ouvir, né? Halelá, né? Se você falar rápido, Halel Yah e aleluia é muito parecida, porque aleluia é uma transliteração. O significado, aí assim, a tradução significa louvai ao Senhor. É usada cerca de 24 vezes nos Salmos, além de várias vezes no livro das Crônicas, também é usada no livro dos Juízes, em Jeremias e em Apocalipse, né? Então, ela é usada em toda a Bíblia, essa expressão Halel Yah, ou seja, aleluia, louvai ao Senhor. Assim como a palavra amém, que é uma palavra também transliterada e não traduzida, a tradução significa assim seja, eu concordo. Quando você está na igreja e o dirigente ou o pregador ou o pastor vai de pergunta aos irmãos, os irmãos estão de acordo com o projeto que nós estamos apresentando? Aí os irmãos vão falar amém, ou seja, eu concordo. Logo, se você concorda, você está fazendo o quê? Um compromisso. Se você está fazendo um compromisso, você tem o dever de ajudar, porque você fez o compromisso, não é verdade? Então, o amém é uma palavra importante. Ela está dizendo, eu concordo. É desse modelo aí mesmo. A Bíblia fala, você não precisa votar, mas se você votar, é bom que cumpra o seu voto. Continuando, o livro dos provérbios aqui. A introdução ao livro dos provérbios. O título hebraico Mishle Shelomon, que significa provérbio de Salomão, significa as analogias ou máximas de Salomão. Um provérbio é uma analogia ou uma máxima. Nós aqui no Brasil chamamos talvez de jargão, né? Chamamos de ditado. Então isso é um provérbio, tá bom? O termo Mishle, que quer dizer comparação ou provérbio, e é provável que derive do verbo machal, que é governar. Designa, portanto, um controlador, princípio de vida expresso por analogia. Então, veja bem, os irmãos se lembram que na primeira aula nós mostramos lá um diagramazinho onde tem o sábio, tem o observador, né? Tem o observado, que é a pessoa que está sendo observada, e a consequência da ação daquela pessoa observada. O sábio está observando essa pessoa. Se ela for sábia, ela vai agir de uma determinada forma. Se ela for insensata, ela vai agir de forma diferente. Logo, os resultados serão diferentes. Portanto, o livro dos Salmos ele traz essas máximas para as nossas vidas como um princípio de vida a ser desenvolvido. E isso é muito importante a gente entender também. Na página 34 nós temos a data do provérbio, por volta de 1000 anos antes de Cristo. O reinado de 40 anos de Salomão em Israel foi realmente brilhante. E ele foi um homem muito voltado para a literatura. Na página 34, nós temos o propósito do livro de Provérbios. É declarado logo no início, a saber, dar sabedoria ao jovem. Logo, o provérbio é uma sentença que, se colocada em prática, vai nos trazer bons frutos, bons resultados. E, obviamente, não é só para os jovens. O provérbio do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, é que vai falar que o jovem precisa ser instruído. E, de fato, precisa mesmo, né? É o livro prático do Antigo Testamento, aplicando os princípios de justiça, pureza e piedade à vida diária. A sabedoria que é ensinada não é meramente carnal, mas sim baseada no temor do Senhor, que é o provérbio 17. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Bem-aventurados são aqueles que a buscam. Portanto, ele precisa estar baseado na verdade eterna, baseado na verdade do nosso Senhor. Então não é algo apenas da minha vontade, não é algo do que eu acho, do meu sistema, não. É baseada no temor do Senhor.
Na página 34, nós podemos assim resumir o seu tema. Sabedoria prática, tendo como base o caráter religioso. Então, Provérbios, ele no Antigo Testamento é o livro que não é teológico, ele é um livro prático. Assim como Tiago, a carta de Tiago do Novo Testamento, ele tem pouquíssima teologia lá, mas ele é um livro de verdade prática. É como se fosse o provérbio do Novo Testamento e o provérbio do Antigo Testamento, né? Provérbio e a carta de Tiago. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Essa aí é o resumo do tema do livro de Provérbios. Na Bíblia, passamos da adoração devota dos Salmos para a sabedoria prática de Provérbios. Achamos prudência mediante o preceito, né? Preceito é aquilo que foi pré-estabelecido. Quem estabeleceu? O homem? Não, foi Deus. Provérbios são preceitos celestiais para a vida terrestre e palavras sábias para a caminhada diária da vida. Se a gente andar segundo o conselho dos provérbios, nós nos colocaremos em menos dificuldades na nossa vida. O página 35 vai perguntar quem foi Agur e rei Lemuel, não é? Agur e o rei Lemuel são dois sábios que aparecem entre os autores do livro de Provérbios no Antigo Testamento. Pouco se sabe sobre quem foram esses dois homens. Os textos bíblicos apenas dizem que Agur era filho de Jaque e que Lemuel foi um rei de Massá. Nós estamos falando do capítulo 30 e 31 de Provérbios. Capítulo 30 fala que foi Provérbios do rei Agur e Provérbios 31 primeiro fala do rei Lemuel e depois, ou melhor, da mãe do rei Lemuel, né? Do versículo 1 até o versículo 9, vai falar sobre esta mãe. E a partir do versículo 10, os irmãos conhecem o texto, que vai dizer, mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede de rubis, e ela começa então a dar características da mulher virtuosa. Os irmãos se lembram que eu até usei isso como um exemplo lá de poesia, que há um paradoxo na poesia, é um estilo literário, né? Que uma verdade contrapõe a outra, trazendo assim a máxima daquela poesia hebraica. E eu usei exatamente ali aquela analogia que fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola destrói ela com as suas próprias mãos. Pois bem, tem mulher que se auto-intitula uma mulher sábia. Mas veja só, o provérbio, ele diz que essa mulher ela tem algumas características. Do versículo 10 até o final do capítulo, ou seja, do livro de Provérbios, vai estar falando sobre as características desta mulher virtuosa. Mulher virtuosa não é quem quer ser. Mulher virtuosa é aquela que se enquadra nas características do Provérbio capítulo 31. Agora veja, é só a mulher? Obviamente que não, irmãos. A Bíblia também fala da necessidade da pessoa do homem. O homem também tem responsabilidade, não é só a mulher, não. A Bíblia não é um livro machista. Aliás, o homem é muito mais cobrado do que as mulheres, obviamente, né? Então não tem nada de machismo aí, apenas de realidade e de verdade. Na página 35 nós temos as identidades de Agur e Lemuel, são muito debatidas. Inclusive, há uma tradição judaica que considera esses dois nomes pseudônimos Salomão. Que é pseudônimo? Um outro nome, né? E obviamente eles fazem isso, essa tradição judaica, numa tentativa de atribuir toda a autoria de provérbio ao rei israelita. É porque existe uma máxima entre os judeus que o livro só pode ser divinamente inspirado se tiver sido escrito por um judeu. Obviamente que esta premissa parece que ela não está bem de acordo com a vontade de Deus, porque apesar de não ter sido Jó quem escreveu o seu livro, ele não era judeu, né? Jó era um homem do Oriente, né, na terra de Uz, e não era judeu. Balaão era um profeta que Deus usava e também não era judeu, né? Então nós temos vários casos de pessoas com quem Deus falou e que essa pessoa não era da linhagem de Abraão, tá? Isso aí
obviamente são exceções, mas existe. Não é uma máxima essa verdade, né? Agora, se o Agu e Lemuel são nomes de outros personagens ao qual a gente não tem informação, ou se é o próprio Salomão com o pseudônimo, né, que alguém pode ter dado para ele, pode ser o nome dele em outro idioma, visto que tantos reinos vinham pedir conselho para Salomão, é provável, pode ser, né? Lembrando se realmente é Salomão, e no capítulo 31 fala dos conselhos da mãe do rei Lemuel, se for o rei Salomão, quem é a mãe de Salomão? Betseba, né? Betseba foi aquela mulher que Davi possuiu, sendo ela ainda casada com Urias, um dos seus soldados. Nós vamos ver essa história lá no Antigo Testamento. Pode ser isso o motivo de ser usado ali um pseudônimo para Salomão, porque a sua mãe tinha uma mancha na sua biografia. Quem não tem, né? Quem não tem? O próprio Salomão tem, Davi também tem, Abraão tem, todo ser humano tem, não é? Mas enfim, eu penso da seguinte forma: pouco importa quem escreveu, o fato é que foi escrito. E a sua escritura é edificante para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Os provérbios devem ser lidos devagar, refletidamente, não de uma só vez, com o propósito de lembrá-los e memorizá-los. Essa memorização não deve ser uma tarefa forçada, como a de decorar regras gramaticais de uma língua, ou uma tabuada, né? Irmão, se lembra da tabuada? Pois é, hoje em dia usa a calculadora, né? Mas esse é o propósito do livro de Provérbios. Ele precisa ser lido devagar, forma refletida. Você lê, porque veja, o provérbio, ele não é necessariamente conectado ao versículo seguinte. Às vezes o provérbio se resume em um versículo. Logo, você lê 2 versículos, você está lendo 2 provérbios. Aí como é que você vai refletir os 2 provérbios simultaneamente? Por isso que às vezes não, às vezes é um texto. Às vezes acontece de ser um texto de alguns versículos que compreende um provérbio mais longo. Mas geralmente os provérbios são máximas curtas, de versículo. Se você lê um versículo, você precisa meditar sobre esse versículo, de preferência decorar esse versículo e pensar sobre a sua verdade aplicada na vida diária. Essa é a ideia da forma de se ler o provérbio. Não é como um outro livro que você vai ler de forma extensiva, de forma mais pedagógica, né? Não, o Provérbios precisa ser lido de forma refletida, de forma que você venha entender de fato o que ele está querendo dizer para cada um de nós. Mas pelo simples fato de ler e estudar devagar, refletidamente, até que fique na mente naturalmente, porque eles fazem parte agora do nosso pensamento. Os provérbios têm por finalidade auxiliar a memória e não são de fácil compreensão. A memória nossa precisa ser exercitada. E como que a gente exercita a nossa memória? Lendo, lendo bastante. Quanto mais você lê, mais você vai exercitar a sua memória. Agora, se você não é um leitor regular, você não pode começar lendo um livro grande. Tem que começar a ler um livro pequeno. Depois você vai aumentando o tamanho do livro, o tamanho de página desse livro. Por quê? Porque você vai treinando a sua memória a armazenar informações de qualidade, tá? Porque ter muita informação não quer dizer ter muito conhecimento. Vai depender de qual informação eu aguardei na minha mente. Tem pessoas que só guardam na mente piadas, conversa fiada, não é? E a mente está ocupada, porém de coisas ruins ou de coisas que não têm proveito na vida espiritual. Ou agora, quando você começa a ler de forma devagar, de forma refletida, você consegue ter uma absorção de conhecimento acima da média. A ideia é essa. Quando nós lemos, é assim. Da mesma forma, você vai para a academia, por exemplo, exercitar o seu corpo. No primeiro dia, você volta para casa arrependido de ter feito a matrícula. Tem pessoas que nem voltam na segunda aula. Por quê? Porque às vezes ela se esforçou mais do que era acostumada a se esforçar e o seu corpo sentiu. Então, o seu corpo sentiu muitas dores, no dia amanhece toda quebrada. E por quê? Porque fez exercício além do que o corpo está acostumado a fazer. E aí o personal trainer lá vai te indicar a começar devagar, né? Fazer uma caminhada na esteira, pedalar uma bicicleta, uma coisa mais devagar, para depois você ir aumentando a dose da intensidade do exercício. O conhecimento, da mesma forma,
como ele é um exercício de memória, não dá para você pegar um livro de um monte de página sem que você não tenha o hábito de leitura e você começa a ler. Tem muitas pessoas que começam a ler a Bíblia e logo em seguida já está cochilando, começa a dormir. Por quê? Porque enfada a memória pelo fato dessa memória não ter treinamento suficiente, ou seja, musculatura suficiente para absorver as informações da qual ela está lendo. Então você começa a ler livros pequenos e vai aumentando. Existe inclusive uma didática bíblica para se ler toda a Bíblia, começando dos livros menores e não na sequência de Gênesis e Apocalipse. Se você pega Gênesis, você já pega um livro com 50 capítulos. Mas se você pega a terceira carta de João, por exemplo, você vai pegar um livro com 13 versículos. Você lê ela dentro de um minuto, entendeu? Aí, ó, já li um livro da Bíblia. Aí você vai para a terceira carta de João, aí depois você vai para a carta de Judas, e você vai para o livro de Sofonias, tem aqueles livros menores, que tem poucos capítulos, e por fim você lê o livro dos Salmos, que é o que tem maior número de capítulos. Até lá, a sua mente já vai ter sido treinada o suficiente para você suportar um período maior de leitura dentro da sua dinâmica. Isso é importante, porque se você não exercitar a sua memória, ela vai atrofiar e depois você se torna um idoso, né? Com 35, 40 anos de idade, você já é um idoso mentalmente. Por quê? Porque a memória atrofiou, assim como os músculos sem o devido exercício também atrofia. Hoje usamos muito a antiga expressão, já dizia minha avó, acompanhada de um provérbio popular para explicar uma situação cotidiana. E a ideia do provérbio é mais ou menos essa. Existem provérbios bíblicos e provérbios extra-bíblicos. E esse provérbio que é extra-bíblico não quer dizer que ele não seja verdadeiro. Provavelmente, às vezes até é, só não é bíblico. E a gente tem que diferenciar isso daí. Isso não tira a veracidade do provérbio. Até porque o provérbio, como eu disse, ele tem o sentido prático e não necessariamente o sentido de profecia, de doutrina, né? Não é nesse escopo que ele trabalha, e sim na vida prática. Um bom exemplo está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Isso aqui é um exemplo prático de um provérbio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Na página 39 tem a atração da mulher estranha, o provérbio capítulo 5. A sua atração, né, do versículo 1 e do versículo, seu beijo, lisonja, fascinação, veneno e dor. Lembrando que Provérbios ele tem o objetivo primário de instruir os jovens. Depois nós temos a exortação da sabedoria, do capítulo 6 ao capítulo 8. Longe dela seja o teu caminho. Capítulo não, versículo, viu, irmão? Do versículo 1 ao versículo 8. Ele está dizendo, fuja dela. Esteja com seus passos longe dessa mulher estranha. Porque vai dar ruim, como diz o outro, né? Os avisos e as consequências, do verso 9 ao verso 14. Para que não des a outrem a tua honra. Quando você se envolve com a mulher estranha, e que mulher estranha seria essa? Pode perguntar, né? Aquela que não te pertence, aquela que não é sua companheira. O jovem, muitas das vezes, é muito namorador, né? A jovem, muito namoradora, namora vários rapazes, ou o rapaz namora várias moças, isso é um perigo. Porque se uma dessas moças é uma mulher estranha, e aqui está falando, irmãos, eu vou falar de forma bem explícita, está falando de uma prostituta. E aqui eu quero deixar uma palavra muito, muito séria para vocês. A relação sexual fora do casamento é prostituição. Ah, mas eu não sou prostituta, eu tenho o meu namorado, eu sou fiel a ele. Infelizmente, a Bíblia diz que o relacionamento sexual fora do casamento constitui prostituição. Ah, mas qual é a diferença então da prostituta? É porque ela cobra e você é de graça. Me perdoe, né? Mas essa é a verdade. Eu só estou aqui para dar ensinamento. E no capítulo 5 de Provérbios, só você ler lá, você vai ver de quem está falando essa mulher estranha. Inclusive, tem o caso também da adúltera, da mulher que fala: meu marido está longe, ele demora a vir.
Venha passar a noite comigo, a minha cama é quente, ela está aromatizada. Eu já me banhei, já passei perfume. Venha estar comigo. E a Bíblia diz que cada passo que o jovem dá na direção desta mulher é um passo que ele desce à sua própria cova. Então é algo muito sério. Pecado de prostituição, fornicação, adultério é pecado de morte. Nós temos que tomar cuidado. É interessante que Tiago, ele fala algo interessante. Ele fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora o apóstolo Paulo dando conselho para Timóteo, ele vai falar, foge das paixões da carne, porque elas são irresistíveis, nós temos que fugir dela. Assim como José fugiu da mulher de Potifar. Você acha que José não teve vontade de estar com aquela mulher? Provavelmente uma mulher muito bonita, porque mulher feia não tenta ninguém. Então veja, ele fugiu dela, ele fugiu para longe. Por quê? Porque ele sabia que se ficasse ali, mais cedo ou mais tarde ela ia convencê-lo a ir para a cama com ela. E ele estaria perdido, a sua descendência estaria perdida. Às vezes, irmão, uma ação errada que a gente faz prejudica gerações à nossa frente. Nós temos que tomar cuidado com a responsabilidade que nós temos como servos e servas do Senhor, porque um passo em falso pode desmoronar toda a nossa história, toda a nossa reputação. Eu conheço história de homens e mulheres que eram grandes pessoas na sociedade, honrados na sociedade, admirados e respeitados, e por causa de uma falha, elas hoje são reputadas a nada, ou a menos que isso, uma pessoa sem moral, sem respeito, sem nenhum tipo de admiração, porque Deus perdoa, mas as pessoas têm uma dificuldade de esquecer de um erro absurda, coisa que você fez lá quando jovem, a pessoa lá, né? Eu estive com a minha avó outro dia, e se a gente pedir para ela contar as travessuras dos meus tios ou da minha própria mãe quando eles eram crianças, e a minha avó tem uma memória, uma lucidez assim, que até assustadora, uma senhorinha de 95 anos, ela vai ter muita história para contar, tá? Por quê? Porque é difícil esquecer os erros. Deus perdoa e Deus lança esses erros no lago do esquecimento. Ainda bem, meus irmãos, que nós dependemos de Deus e não do homem. Porque se nós dependêssemos do homem, estaríamos em sérios apuros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando aqui para a nossa apostila, na página 39, os conselhos de sabedoria, versículo 15 ao versículo 11. Bebe água da tua fonte. Se ele está falando de mulher, que fonte é essa? A tua mulher ou teu marido, sabe? Se você é solteiro ou é solteira, guarda a tua fonte para a hora certa, que depois do casamento, tá? Guarda ela, porque se você não guardar essa fonte, quando você se casar, essa fonte vai estar corrompida. Portanto, guarda a tua fonte. Beba da tua fonte. Para de desejar a fonte alheia. Louvado seja Deus. O juízo de Deus para o adultério é uma sentença com duas palavras. Ele morrerá. Ele pode morrer fisicamente? Pode. Porque se o marido pega, tá ruim. Ou se for, no caso, o marido traindo a esposa e a esposa pegar, dá pior ainda. E diante de Deus, espiritualmente, essa pessoa está morta. Então veja que a consequência ela é muito grave. O juízo de Deus para o adultério, ele morrerá. Logo, né, é o juízo da morte eterna, a separação eterna de Deus com essa pessoa. Pelo menos até o arrependimento sincero dessa pessoa. O juízo de Deus para o adúltero, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos apenas fazendo uma visão panorâmica sobre os livros poéticos, nós não temos tempo para pormenorizar esses livros, estamos apenas dando uma olhada na questão literária destes livros, os seus pontos principais, entretanto não dá para entrar de forma exegética ou hermenêutica até dentro desses livros, vai ter o tempo apropriado para fazer isso. Agora nós estamos apenas conhecendo melhor esses livros, né? A proposição do início do nosso curso é essa. Tenha um pouco de paciência, eu sei que você às vezes já é um leitor da Bíblia, já leu a Bíblia várias vezes, mas a partir das apostilas seguintes, nós vamos estar olhando de forma mais doutrinária a Bíblia Sagrada. Por enquanto é de forma mais literária, tá ok? Tenha paciência, porque o processo é um pouco lento, mas é assim que funciona e Deus se agrada
da pessoa que tem a paciência. Nós vamos ficando por aqui nesta aula. Na próxima aula a gente continua. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus.